Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos de volta ao Poca Plus. Eu sou o Vitor e tá aí o grande Fábio comigo de novo. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo, feliz 2023 pra todo mundo. Mais um ano aí de Pipoca Plus. Isso aí. E seguindo na rotina de falar dos grandes filmes do cinema, né? Dos grandes blockbusters. Então, né, de volta ao nosso quadro principal. O último que o Fábio teve foi o Televisando, né? Mas tá de volta aqui o nosso Mas do quadro principal, qual foi o último? Do quadro principal, foi She-Hulk, cara. É, Mulher Hulk, verdade. Foi. Perfeito. Então, né? Tava meio sumido que época de Copa do Mundo no seu canal lá de futebol tava puxado, né? Sim, tava puxado. Mas deu certo, foi tudo bom. Foi uma boa cobertura, né? Agradecendo aí a quem tá aqui e tá lá. Agora vamos aí falar das coisas que a gente deixou passar, né? Porque teve coisa que saiu enquanto a Copa do Mundo estava aí em curso, né? Então, por isso só agora o senhor foi assistir o filme, né? Então, né? Mas vamos falar de Avatar, mas antes de começar a falar, deixar aqui nosso alerta de spoiler, porque Fábio foi cobrado que nos nossos vídeos a gente não dava o nosso alerta de spoiler, né? Avisando que a gente vai falar muita coisa que o povo não gosta, né? Não gosta de saber antecipado. Então, tá aí o nosso alerta de spoiler. Se você não viu o filme, vai lá, porque esse filme é muito bom. Assiste, aí depois você volta aqui e assiste o nosso vídeo. Então vamos lá, vamos falar sobre Avatar: O Caminho da Água. Desde 2009 que a gente estava esperando esse segundo filme, né? Já estava na hora do Sr. James Cameron lançar a sequência do filme de 2009 e... Vitor, fica entre nós aqui, fica só entre nós aqui, esse tempo todo que passou. Eu já tinha até esquecido que o Avatar tem continuação. Pra você, Avatar é o último mestre do ar, da Nickelodeon, porra? Não, eu tinha esquecido que ia ter continuação, né? Faz tanto tempo. Então, né? Demorou, mas... 2008, 2009, né? Então... E já dá pra falar que demorou, mas o Sr. James Cameron já se empolgou, já gravou o 2, o 3, o 4, já abriu a porteira, né? Ele se empolgou. Inclusive, ele anunciou que o 3 é dele e que o 4 e o 5 serão de outra pessoa, né? Porque nem ele mesmo tá com vontade suficiente de fazer todos esses filmes aí, que ele mesmo projetou lá no começo. Mas é legal, é bacana, vamos ver do que vem ainda pela frente, né? Sim, e é curioso que a gente já tá sabendo de atores e atrizes que vão tá lá nos próximos filmes, mas a gente já tá sabendo desde agora, né? Que inclusive, sim. Por exemplo, é o caso da Michelle Yeoh, que eu tava esperando ela tá nesse filme, mas ele enganou todo mundo, ela não tá nesse filme. Sim, eu fiquei surpreso com a presença da Sigourney Weaver nesse filme, né? Porque foi de tal maneira assim que eu falei, não é possível. Mas não é possível que é a Sigourney Weaver ali. Interessantíssimo. Trabalho de elenco. Muito interessante. Então, mas já a gente vai falar sobre ela. Mas assim, antes de tudo, se você me permite, eu quero entrar na parte visual desse filme, cara. O visual, que eu acho que é uma das coisas principais da franquia Avatar, né? Então, assim, eu acho que... camada, né, digamos assim. Sim, e é uma das coisas que leva o pessoal pro cinema. Então, vamos começar falando dele. Que experiência sensacional. Eu assisti o primeiro Avatar lá em 2009 no cinema, eu já achei assim, fantástico. Você sabe muito bem que eu não sou muito fã de filme 3D, principalmente porque, óculos em cima de óculos, eu acho um saco. E, tipo, normalmente as cenas 3D de muito filme, sei lá, é uma coisinha ou então um pano caindo, alguma coisa assim, bem ruim de se você ficar assistindo, quase 3 horas com óculos em cima de óculos e só tem um paninho caindo. Isso é um saco. Mas Avatar, desde o primeiro, eu falo, cara, é a única franquia que eu faço questão de ver em 3D. E ele que devolveu o conceito do 3D ao cinema, né? Sim. Isso é importante sempre ressaltar, porque o 3D que esses óculos que a gente usa hoje em dia aqui, é graças a Avatar de 2009, né? Sim, trouxe de volta essa febre do 3D, que enfim, não chegou a ser uma febre, acho que por muito preguiça também dos estúdios de fazer um filme dedicado ao 3D, eles não têm esse costume, geralmente eles convertem um filme, né, para ser em 3D e às vezes o resultado não é tão agradável, mas esse negócio do óculos aqui foi a Avatar quem trouxe de volta, e o conceito todo, né, James Cameron colocou ao redor desse filme. Apesar que hoje em dia eu já não vejo mais tanto aquele hype pro pessoal ver filme 3D, justamente pelo que você disse, né? Porque,
Não dá, a pessoa paga mais caro, mais negócio pra ver até uma coisinha. O pessoal fala, a culpa é da pandemia, que estavam querendo evitar usar os óculos por causa de questões de higiene. Não foi pandemia que deixou o 3D assim. O 3D já estava morrendo há muito tempo. Os televisores 3D, em 2017, eles pararam de ser fabricados. Então, eu acho que, de certa forma, o 3D não conseguiu reintegrar o cinema como desejava o próprio James Cameron, né? Não funcionou como ele esperava. Ele está tentando agora, nesse novo Avatar, trazer de volta essa ideia da terceira dimensão. Ele tinha o plano de colocar, já nesse segundo filme, a ideia do 3D sem o óculos, né? Sim. Mas ele não levou à frente, porque a tecnologia realmente é muito avançada, e talvez a partir do quarto filme só que a gente consiga ter isso de certa forma. Sim. Inclusive, dá até para mencionar já... Esse filme ele roda em 48 frames por segundo, certo? Diferente da maioria que roda em 24 frames por segundo. A gente teve essa experiência no cinema com o Hobbit, né? Em 2011. Foi. Não lembro mais. Eu acho que foi 2011. Eles colocaram o filme com essa velocidade de frames, né? Mas você tinha a opção de escolher. Você tinha a opção de escolher a sessão. Mas com Avatar não. Todo o filme, toda a sessão é rodada em 48 frames por segundo. Mas, assim, se relatou muita gente passando mal, que misturou 3D com 48 frames por segundo. Sério? Sim, teve gente que passou mal, enjoou, que não conseguiu ver o filme todo. Eu tava até preocupado quando fui ver. O que tava fazendo o pessoal passar mal era aquele filme do palhaço, pô, do Empire. O Art, o Clown. Era esse que tava fazendo o pessoal vomitar lá? Arrancando cabeça e arrancando braço, desmembrando. Agora Avatar também. Então, né? Mas o cinema vai fechar de novo desse jeito, não é possível. Mas pelo que eu vi, não foi um caso isolado, não. Teve bastante gente passando mal pela essa mistura de 48 frames por segundo com o 3D, né? Eu tava até preocupado com isso. Admito que eu não sabia disso. Tô sabendo contigo aqui agora. Fico curioso, né? Pra saber. Vai haver uma reindicação aí. Assim, antes da gente falar do filme, Avatar aqui no Rio de Janeiro, especificamente, Vitor, teve outra polêmica, né? Foi a tal da bendita pré-estreia do filme no UCI aqui da Barra, né? No Rio. Eles anunciaram ali uma pré-estreia com jornalistas, né? Atores e tudo mais, para ver o filme lá, foram convidados para ver o filme, fizeram um belíssimo do mise en place ali, botaram um monte de coisa, roupa, figurino, fizeram praticamente um museu de Avatar ali de frente pro cinema, e a sessão durou 50 minutos. Porque tinha alguém filmando, né? Alguém transmitindo o filme pelo YouTube na terça-feira à noite. Eu soube dessa polêmica, mas não sabia que tinha sido no Rio, não. Sim, foi no New York aqui, no UCI. Pô. Aí eles pararam a película e tiraram todo mundo da sala, né? Ou seja, o pessoal que supostamente seriam os primeiros a ver, viram só 50 minutos de filme. Eles tiveram que comprar ingresso pra ver na quarta-feira o filme de novo. Senão eles iam ficar sem saber o que acontecia. É loucura, né? Tanto é que isso prejudicou vários youtubers aqui do Rio de Janeiro. E iam fazer a análise do filme, né? E acabaram não fazendo. Isso é um episódio bem maluco, mas como você tá falando de coisas assim meio extra-campo, né? Sim. É legal trazer esse tema também aqui, que a gente não pode deixar passar, né? O evento. Mas continuando na parte visual, cara. Antes de eu assistir o Caminho da Água, eu quis reassistir o de 2009, né? Fazia muito tempo que eu tinha visto. Eu fui lá vindo pelo Disney Plus. E o do Disney Plus é aquela primeira versão, né? A primeira versão que lançou. E eu fiquei abobado como as criaturas, né? Os animais de Pandora, eles estão com um visual já defasado, né? Pra época foi maravilhoso, mas hoje em dia eu vi aquela primeira versão e falei, o filme não envelheceu bem, cara. E é engraçado, né? Que são só 13 anos, parece que são 35. 13 anos é ontem, né? O cinema é recente, né? Sim, mas e pensar que, por exemplo, o Homem de Ferro, que foi de 2008, tinha um CGI maravilhoso, pô. Mas assim, eu vendo, analisando as criaturas ali no de 2009, muito serrilhado, as texturas muito defasadas, então eu falei, cara, bizarro que na época eu achei maravilhoso o 3D, cinema, cara, última geração, aí hoje em dia eu assisti, eu falei, nossa, mas nesse filme de agora, nossa, que fantástico, as criaturas assim, maravilhosas, os cenários, aquela água daquele filme, nossa, passa uma paz, uma tranquilidade.
A criação da água, você não tem como pensar apenas como uma sugestão de roteiro, né, Vitor? Partindo desse princípio de que a ideia do James Cameron é emocionar pelo visual, a ideia de você trazer esse ambiente aquático para Avatar, ela passa muito por essa questão também gráfica, né? Sim. Você trazer um atrativo a mais. A gente sabe que cenas com água em filmes geralmente são cenas mais bonitas, né? Mais palatáveis e tal, né? Então trazer o recurso da água para cá, eu acho que é uma sugestão altamente declarada do James Cameron em fazer um filme visualmente mais emocionante do que apenas uma questão de roteiro, trazer uma história mais diferente, divergente em relação ao primeiro filme. Acho que aqui uma coisa está diretamente relacionada à outra, né? Ele quis trazer a água para o filme de uma maneira de dizer, isso vocês não tinham visto no primeiro. E de fato a gente não tinha visto, né? E são várias as cenas que ele usa a água, tem até ali a cena do Detran de criaturas, né? Que eles estão lá colocando lá os caras para aprender a usar os bichos, né? Como de maneira de transporte lá, que aí vai, cai, aí volta. Que é uma sequência ali até longa, mas muito atraente, né? E visualmente muito bonita. Sim, e é interessante, né? Você já partindo um pouco, entrando na parte da história, é interessante ver o clã da floresta interagindo com o clã ali da água, né? Muito, muito interessante de você ver essa diferença, né? Inclusive visualmente. Eles são diferentes, eles são mais azuis claros que o da água, que os da floresta, né? Pode ter sido uma sugestão de estúdio também, pra vender boneco, né? A gente nunca vai saber. Então. Mas são muito bonitos, realmente, o visual dos personagens. E a questão de uma civilização diferente da outra, né? Faz a gente ter um certo abismo do primeiro filme em relação a esse. Porque a gente ficou muito fechado na briga entre os humanos e as pessoas, os personagens de Pandora, né? Naquela guerra, naquele conflito de domínio, a questão toda de extinção, de êxodo, né? Extração de minerais. Aí você leva esse filme para esse outro clã, essa outra civilização que é bem diferente, né? Inclusive, visualmente falando, a gente vai repetir de novo o termo visual, porque acho que aqui cabe muito bem. Ele coloca a gente numa outra circunstância de filme, de traçar de história, né? Que é quando você leva todos os problemas que teve os personagens no primeiro filme para essa outra civilização. E aí você lida com outros problemas, e aí você lida com outras famílias, né? Porque aqui a gente já tem a integração da família do Jake Sullivan, né? Que tá maior dessa vez, enfim. É um traço diferente em relação ao primeiro filme. E aí você coloca depois outra família também, enfim. Eles deram uma amplificada, né? A história do primeiro filme, que pra muita gente é muito rasa, né? Que eu lembro que na época muita gente contestou o porquê de Avatar ser indicado a melhor filme. E até para muitas pessoas, assim, não ter ganhado o melhor filme, né? Ter perdido pro filme Guerra ao Terror. Que inclusive tem o nosso Jeremy Renner, né? Que a gente espera que esteja bem, se recupere bem, o nosso Gavião Arqueiro, né? Que à época ganhou o melhor filme. Tem essa questão toda do Avatar ter sido colocado como muito raso para disputar o melhor filme na época. Eu sempre discordei, porque eu acho que Avatar 1, assim como Avatar 2, pensa sempre nesse sentido de revolução para o cinema, né? Da identidade visual, de características técnicas. E para muitos a característica técnica não pode se sobrepor ao roteiro. Eu sou uma pessoa que pensa completamente diferente. Eu acho que se o filme é palatável para os olhos e para os outros sentidos, é perfeitamente interessante a gente integrar ele a um grande filme, a uma grande história contada, né? E pensar nesse filme com essas novas circunstâncias de família, de preocupação com o meio ambiente em si, de novas civilizações, culturas diferentes, né? E como há uma relação entre o humano e essas civilizações e como elas reagem de maneira diferente, né? Na questão cultural. E eu achei fantástico esses temas terem sido colocados nesse filme e dão pra mim um up em relação ao primeiro, viu? Eu acho que aqui há algo que, se no primeiro consideravam raso, aqui eu acho que considerar como raso, eu acho que tem que haver aqui uma discordância, porque a história aumenta, amplifica, no que traz novas relações entre esses personagens, né? Que no primeiro filme foram tão criticados, né? Pela falta exatamente disso. Sim, justamente. Eu vejo muito, inclusive, críticos grandes falando que Avatar é só visual.
não tem história, não tem profundidade na história, a história é bem rasa. Cara, quando você para pra ver todo o lado filosófico, espiritual do filme, assim, independente de religião, quando você vê o quanto os navios são ligados à fauna, à flora de Pandora, cara, tem um sentido totalmente filosófico, espiritual em volta disso, cara. Então, assim, a história é mais profunda do que as pessoas veem. Muita gente vê. E a gente vê também que, justamente como você falou, é um filme mais familiar, né? Pelo menos esse segundo, nossa, é totalmente voltado na família do Jake Sully, né? Sim, e uma interação No dia a maior de dia. personagens. Eu acho para mim isso foi um acréscimo notável. Notável. Eu acho que a gente tem aqui nesse segundo filme um pouco mais dessa questão de se preocupar um pelo outro, né? Enfim, são várias lições que são deixadas ali, jogadas pro Cameron ao longo do filme. Mas acho que essa questão da família, essa questão do respeito à cultura dos outros, enfim, e até ao meio ambiente, né? Porque o filme é muito crítico, assim como foi o primeiro, né? Sim, eu ia falar. Esse segundo, ele também critica muito essas questões relacionadas ao meio ambiente. É raro um filme de ficção científica, um personagem que a gente sabe que não existe, né? Ficção científica na raiz, Sim. faz a gente repensar muitas coisas, né? Esse é um trabalho que vale essa distinção, fugindo um pouco desse pragmatismo dos filmes de ficção científica. Sim, e é curioso, você falou dessa parte de meio ambiente, é curioso que ele justamente fez um paralelo ali entre as baleias, as caças-baleias da Terra com as caças, aquela espécie de baleia ali de Pandora, né? Sim. Que são até mais assim, óbvio, né? A gente não sabe, o ser humano ainda não conseguiu chegar ao ápice de entender o que os animais falam. Sim. Mas aqui a gente percebe declaradamente que os animais conseguem falar, né? Com os outros seres. E é uma capacidade que eles têm, ou seja, você passa a partir dali a ter ainda mais conexão com esses bichos, né? Sim. Porque essas criaturas podiam muito bem ser um ser humano, né? Que sofre ali e que acaba sendo atingido diretamente na tentativa de preservar sua espécie. A gente tem uma relação mais forte com as criaturas nesse filme em virtude disso, né? A gente encontra essa raça de baleias no filme que tem uma família e que preserva uma identidade, né? Como se fosse um ser humano. Muito bacana isso. Sim, e uma coisa que desde o primeiro Avatar fica bem claro, de que normalmente a gente vê a Terra sendo invadida por aliens, vários filmes como Independence Day, por exemplo, a gente vê coisas do tipo. E no caso de Avatar, é muito interessante porque a gente é o invasor, a gente vai lá e destrói, o ser humano é o alien invasor. E é muito interessante que no primeiro eles só estavam atrás de minerais ali, né, de Pandora, mas nesse filme não. É revelado por aquela general de que a Terra está morrendo, ou seja, a humanidade destruiu o planeta Terra. E precisamos dos recursos de Pandora, né? A humanidade precisa deixar a Terra para poder ir para outro planeta. Eles pensam justamente em povoar Pandora, ou seja, não bastou a gente destruir a Terra, agora a gente quer destruir o planeta de outra pessoa, né? Sim, sim. Essa é uma crítica social que o primeiro filme já conseguiu colocar muito bem, que esse segundo ele dá uma aprofundada, né, maior. Eu só tenho assim um certo temor, né, Vitor, de esse tanto filme de Avatar, condicionado pelo próprio James Cameron, deles ficarem sem essa crítica, sabe? Sim. Porque eu acho que isso aqui faz esses filmes serem especiais. Primeiro e o segundo. Sim. Se a gente partir para um terceiro, para um quarto e para um quinto, e a gente perder essa profundidade, tudo virar muito em virtude da questão... Virar um filme de ficção científica aleatória. Sem alma, aleatório, isso. Toda essa questão da perspectiva de querer fazer a maior bilheteria e tal, porque o primeiro foi a maior e tudo mais. Eu acho que eu tenho um certo temor de que esses filmes eles se percam, porque esse gap de 13 anos acabou fazendo bem, vai. Porque se por um lado você perde o interesse porque se passou um tempinho, por outro você tem o frescor das ideias, né? E esse filme foi preparado por muito tempo, tava desde 2017, né? Sendo preparado. Então acho que você acaba recebendo algo mais especial do que um filme que demorou 6 meses para ser feito. Sim.
sabe? Então eu acho que há um certo temor de quem curte essa franquia Avatar, quem curte esse visual, né? É o ponto alto. E isso se perder. Isso, dessa importância se perder num quarto filme, esporadicamente, em relação ao que a gente teve agora, essa sensação que a gente teve no cinema vendo esse segundo filme. É interessante você ter falado da bilheteria, porque saiu várias notícias de que se Avatar não for a quarta maior bilheteria da história, ele já vai ter prejuízo. Então, assim, realmente preocupa para os próximos, né? Ele vai ter que ser, os próximos vão ter que ser o quê? A maior bilheteria para poder se pagar o filme? Esse é um pensamento que o estúdio declarou, né? É bom lembrar, né? Teve a transição, é óbvio que o Cameron trabalhou com um estúdio em 2009 e trabalhou com outro agora. Não é o mesmo, né? Sim. Ele era Fox, né? Subsidiária própria, enfim. E agora em 2022 ele tá trabalhando com a Disney disfarçada de Fox, né? Sim. Nem usa mais o nome Fox. Isso, é 20th Century Studios. Acho que não vai pegar, viu? É muito ruim esse nome. Então. Mas eu acho que ele trabalha agora com um estúdio que ele, inclusive, foi muito crítico, né? Não fez aquelas críticas lá em relação à maneira com que a Marvel Studios trabalha e pensa cinema. Sim. Ele mexeu com quem ele está trabalhando agora. Então eu até nem sei dizer se isso não mexeu no interesse dele de querer dirigir o quarto e o quinto filme. Porque agora você trabalha em Avatar com a perspectiva de se ter a maior bilheteria, de que todo mundo vá ao cinema. Esse filme ele está vivendo, nesse momento, a gente está gravando esse vídeo no dia 5 de janeiro, ele está vivendo um mapa curioso. Porque ele tem um primeiro fim de semana bom, um segundo fim de semana ruim. Mas a terceira e a quarta, e o terceiro e quarto semanas muito boas, né, de novo. Uhum. Ele resgatou o interesse das pessoas no cinema, principalmente no cinema norte-americano, que é o principal mercado. Então ele tá vivendo ali uma certa onda, né? E ele precisa muito inclusive do boca a boca, né? Para conseguir essa bilheteria. Ele tem potencial para alcançar aí Top Gun, né? Maverick, que foi a melhor bilheteria do ano passado. Mas ainda é um pouco misteriosa, né? Se a condição desse filme vai ser para arrancar pontos, por exemplo, de Vingadores Ultimato, que é a segunda maior bilheteria, e são 2,5, acho, acredito eu, de bilhões de dólares, né? Que o filme rendeu. Então, ele vive esse questionamento. Eu acho que ele não alcança o primeiro filme, não, viu? Não, também acho que não. Mas apesar que James Cameron e maiores bilheterias já combinam, né? Porque das 5, 2 são deles, né? Com a primeira Avatar e Titanic. Primeira e terceira. Mas assim, partindo para a questão dos personagens do filme em si, a gente tem muito... Pra mim, os filhos do Jake Sully tiveram muito mais destaque que os próprios Jake e a esposa dele, né? Sim. E você coloca os filhos e você inclui também o menino humano, não? Pode colocar também ele pelo menos trata o menino como um filho, né? Mas a esposa dele já tem uma certa distância, né? Ansiosa, então, desde o início ela já falava que ele não pertencia ao povo Na'vi. Exatamente, mas assim, eu entendo que isso foi acrescentado de maneira muito boa, muito positiva para você exatamente diferenciar o primeiro filme desse, né? Porque ali tinha uma relação muito mais de gente adulta, né? É que agora você tem a relação jovem. E nada mais é do que um pedido da Disney a popularizar, né? O Avatar entre as pessoas mais jovens, né? Apesar de que esse filme aqui, ó, eu não considero esse filme aqui um filme palatável para assistir com a família. Criança pequena, né, tem até algumas cenas ali que... Opa, que isso? São bem pesadas, né? Teve ali, pô, teve uma decepção de braço no filme. Sim. Eu achei tão fora de tom. Eu falei, o que é isso, mano? Então... tá um pouco fora aqui do tom desse filme. Mas beleza. E eu acho que em determinados momentos esse filme ele tenta passar essa questão de alinhar, né? Família e tal, e levar a família toda ao cinema. Tem muitas percepções de mercado nesse filme, mas uma delas com certeza é esse núcleo, né? Dos personagens mais jovens, que você vai ver os atores nem são tão jovens assim, né? A Sigourney Weaver faz a personagem ali da filha dela, né? Inclusive, né? Porque sim. A Avatar dela gera criança, né? Filha adotiva deles, né? Isso, e acaba sendo adotiva do casal.
E, pô, eu acho isso fantástico, assim, a maneira com que eles trabalharam adultos reformando crianças no filme, né? E, pô, genial. E é Eu fui ver curioso. depois o cast, né? Eu falei, mas não é possível. Eu fiquei sem acreditar. Que trabalho magnífico, né? E De é, colocar curio, esses atores no mock-up e fazer aquilo ali acontecer. e é curioso porque o James Cameron ele chegou a falar que ele gravou os filmes ao mesmo tempo também para fugir do efeito Stranger Things, né? Das crianças esquecerem muito rápido. Mas, cara, não tem Aham. criança. A Sigourney Weaver Não com tem. 74 anos. É, a única Não criança tem que criança. tem é o menino lá, o Tarzan. É, sim. Que é o único que de fato interpreta uma criança, né? Sim, Ali, né? Na verdade, é uma criança, né? Um adolescente, vai. Já tá bem crescidinho. sim, mas ele usar essa desculpa do efeito Stranger Things, cara, numa franquia que usa CGI em tudo, não cola, velho. Também acho que não. E Até é, é bom você falar em CGI em tudo, ô Vitor, porque nem tudo é só CGI, né? O negócio da água mesmo, ele botou lá os atores pra nadarem e sim, tal, e fazer as cenas de água mais realistas do que apenas você colocar a água em CGI lá, né? sim. Isso é um Mas é, trabalho interessante. mas é óbvio que a franquia leva muito mais CGI do que efeitos práticos, né? Não tem Não, como. lógico, sim. Sim. O, É muito pouco, inclusive, de material palpável, né? Digamos assim. uhum, Talvez o laboratório, né? sim. Uma cena ali ou outra dentro de uma cabana e tal, mas o resto. Você falando da personagem da interpretada ali pela Sigourney Weaver, é, ela teve um bom destaque nesse filme, mas não teve aprofundamento nenhum na história dela, gente. Ela é um grande mistério ainda. Provavelmente isso vai ser muito bem Sequências. explorado na sequência, né? Então, Sim, tem muita coisa pra sequência, porque o pessoal já fala, pô, um filme de 3 horas e 10 e ele continua se escorando em sequências, né? Bom, mas não é que pode isso, Senhor dos Anéis fez isso, mais recentemente Duna fez isso, sim. né? Então eu acho que de Caramba, certa forma eles estão colocando filmes assim a gente se adequar a grandes épicos franquias, né? sim. Filmes que têm essa duração maior, aliás, é um outro tópico que você pode falar, se você gostou do tempo de duração do filme, porque eu vi muita reclamação disso. Muita gente dizendo que esse filme tomou mais tempo do que deveria. Eu achei boas, nada assim que tenha me incomodado, né? Óbvio que Sim. você passar 3 horas e 10 no cinema, nem sempre é bom, né? Se você não tiver entretido com o filme, babou, né? Como diz o Denilson Show, moiou, né? Mas quando você tá entretido, é um tempo que passa de boas, né? Sim, Eu tive isso com Avatar, eu saí do filme assim, óbvio que, né, que muito tempo no cinema, você percebe que tá muito tempo no cinema, não tem esse papo de falar, pô, nem passou 3 horas e 10, você percebe. Mas eu saí de maneira satisfatória, eu falei, ó, esse filme ele me prendeu na cadeira aqui, então não tenho nada a reclamar. Mas eu sei de muita gente que reclamou e disse que deu uma nota menor pro filme justamente por isso. é assim, eu não vou dizer que também que eu não percebi o tempo passar, mas ele me incomodou, assim, incomodar não, mas ele eu fiquei mais entretido que, por exemplo, Pantera Negra. Não, eu falei, inclusive, lá no vídeo de Pantera Negra, eu amei o filme, mas eu percebi que o filme era muito grande, mais com Pantera Negra do que com Avatar, que é inclusive maior. Aquela pergunta que a gente vai, o que você tiraria do filme? Eu, nada, Sim. nada. A mim, sabe? E justamente por Nada. ser um filme mais familiar, eles tinham que mostrar aquele dia a dia, né? Não tinha como É. reduzir mais. E aí, é parte da experiência também. Você ter essa coisa de você entender os personagens, de você vivenciar os momentos juntos com os personagens. O negócio do 3D ele funciona muito bem, porque ele opera a cada 5 segundos de filme. Sim. Você tem essa vivência ainda mais forte, né, mais pesada. Esse vale o ingresso Né? do 3D. Vale, com certeza. De 13 em 13 anos vai valer o ingresso para ver um filme em 3D. Mas assim, é aquela coisa de você ter esse contato com os personagens, você ter essa preocupação com os personagens, né? O envolvimento dos personagens. Eu confesso que cada vez mais eu vou ao cinema querendo me prender menos aos personagens, né? Uhum. Porque eu tenho certeza de matar um, todo filme mata personagem. E esse mata, inclusive, um dos filhos do Jake, né? Sim. Então mas você acaba tendo, né, aquela relação que você viu esses personagens. Até determinado momento você ainda não consegue diferenciar um filho do Jake com o outro, porque eles são parecidos. Mas a partir Sim. do momento que você consegue entender quem é quem, aí você vai pegando o filme e você, né, vai no Personalidades trampo. bem diferentes. São diferentes, né? Tem até a cena da briga, né?
Sim. causa uma série de vertentes posteriores ali, e aí você vai passando a perceber que realmente um filho diferente do outro. Mas até ali, eu acho que a gente tinha uma certa dificuldade. E a partir do momento que você pega identifica-se, né, com esses personagens, aí você lá no final vai sofrer mais. Óbvio, com a batalha final. Inclusive, assim, o filho que chega a morrer é o que menos exploram. Então, talvez. Assim, você sente porque é filho dele, é Sim, um claro. adolescente, é óbvio. Mas, assim, em questão de aprofundamento dentro da história, foi o que menos exploraram ali no filme. Inclusive referencia o Nirvana, né? Quando. Capa do CD, né? Ah, sim, verdade. É. Virou meme aí, porque o pessoal tá falando que o Avatar busca dinheiro e colocaram essa imagem com dinheiro dentro. Boa, Os boa, caras são boa. bons, né? Os caras são bons. Só assim pra conseguir ser a quarta maior bilheteria. Aliás, antes de você falar o que você fala, é bom sempre deixar claro que esse filme ele é cheio de easter eggs de outros filmes. Ele é lotado de easter eggs de outros filmes. Ele tem referência a Tubarão, referência clara e manifesta da criatura abaixo das pernas ali, se aproximando. Ele tem referência a Titanic, a cena do navio no final, Sim, com o navio se quebrando e os personagens caíram. É uma clara referência ao outro grande sucesso, Cameron. Ele tem referência também a Estrela do Futuro 2, eu ia falar a isso. sequência final. Sim. Pô, é totalmente James Cameron aquilo ali. E a Alien 2, que também, né, que é conhecido como Aliens aqui no Brasil, Aliens o Resgate. Sim. E também tem uma referência fortíssima ali a outro filme do Cameron, né? É exatamente aquela máquina, né? Que é muito parecida com o que a Ripley usa no final do filme. Ripley tem que várias referências a outros filmes que não só são do Cameron, como também, no caso de Tubarão, do Spielberg, né? E além o ídolo maior do Cameron. Né? Sim, além de tudo, a Ripley é a própria Sigourney Weaver, né? Exatamente. Ela tá ali presente fisicamente no filme. Então. É o multiverso do Cameron verso. E não só Sigourney Weaver, né, que voltou nesse filme, mas Stephen Lang voltou como o Coronel Miles, né, que teve ali no primeiro filme, encontrou seu fim, e foi uma surpresa quando não só a Sigourney Weaver disse que está nesse filme, como ele também disse, né? Aí a gente ficou, cara, como é que ele vai voltar? Como que vai ser isso? Ele não morreu, apesar de ter tomado 2 flechas ali no peito no primeiro filme, e a gente descobre, né? Ele volta como uma transferência de mente ali num corpo avatar. Foi bem interessante, né? Não só ver a Sigourney Weaver de volta, como ver o vilão do primeiro e ser o grande vilão desse segundo. Sim, e talvez seja uma das coisas mais marcantes, assim, em quesito de atuação do primeiro filme, seja o bom trabalho do Stephen Lang, né? Mas por isso o Cameron quisesse trazer ele de volta, né? Agora com expressões mais limitadas, porque ele tá vestido de um avatar. Mas o retorno da Weaver é mais curioso, né? Porque é completamente outro personagem, né? Então, mostra também que quando a pessoa tem talento, né? Dá pra fazer mais e mais, né? E é exatamente o que a Weaver faz fantástica nesse filme, né? Com a filha dela mesma. E digo mais, talvez não tivesse uma escolha melhor pra vilão do que o Lang de novo, retornando. Ele é a cara do primeiro filme e ele acaba sendo a cara do segundo, com o efeito da persona filho, né? Isso que eu ia falar, né? O próprio... Como contraponto, eu Sim. achei muito bom. Sim, eu gostei muito do Spider ser filho dele. Eu achei, no início eu fiquei assim, eu achei meio clichê, mas depois fez muito sentido essa parte emocional ali, colocarem o Spider como o filho dele, né? Sim. Que inclusive ele salva o próprio pai no final. Muita gente criticando o menino por isso, mas gente, tem a questão de ser pai dele e tem a questão dele ter salvado a vida dele uns momentos antes, né? Porque a esposa ali do Jake ia matar o menino, né? Ela tava com sangue nos olhos ali depois de perder o filho. O filme trata do senso de humanidade, né, Vitor? Eu acho que pra mim ficaria uma sensação ruim se ele deixasse apesar de toda a vilanez, o vilanístico do personagem, né, do coronel. Pra mim seria uma sensação muito estranha se ele deixasse ele morrendo ali, sabe? Pra mim seria uma sensação até um pouco desagradável. Sim. Acho que o correto era realmente ele salvar, e foi o que ele fez, acho que estava dentro do esperado. E quando você fala de um filme que, apesar de ter criaturas em CGI, você tem aquele senso de humanidade, é o que falta, inclusive, né, atualmente, né, a muita gente, pelo menos. Então. Você colocar esse traço no menino, que é apenas um menino, é fundamental, né? Até na construção do caráter dele, né? O certo e o errado, que eu sei que é uma linha muito
tênue entre uma coisa e a outra, mas você já coloca ali o personagem como um personagem do bem. Porque ele de fato salva o pai dele como tinha que salvar mesmo, né? A gente sabe que por todo o aspecto vilanesco, né, do personagem do Lang, ele vai voltar a ser o vilão no próximo filme. Mas o aspecto do menino de ter salvado ele ali, eu acho que limpa a ficha do garoto, sabe? A partir de agora, eu acho que ele vai ser realmente um dos heróis aí dos próximos filmes. E ele, inclusive, preferiu ficar, né, com a família Sully. Sim, e vamos ver se no próximo filme o Coronel vai ser ainda o vilão principal, ou vai ser um vilão secundário. O vilão é sempre a parte humana, né? Eu acho que esse é o recado que fica sempre claro, né? Não é um vilão específico, e sim o todo. Mas óbvio que a persona do Coronel é como se fosse realmente o grande vilão do filme. Mas assim, uma curiosidade que eu vi muita gente falando, e eu concordo em partes, eu entendo toda a questão da vingança ali do Coronel, querer se vingar do Jake, isso aí não tenho o que falar. Mas por que a general lá, o pessoal lá da Terra, dá tanto recurso para ele fazer isso? Porque o objetivo deles é se livrar dos navios, né? Para poderem colonizar a Pandora. Mas por que eles disponibilizam tanto recurso pro Coronel se vingar da pessoa lá que matou ele, né? Então... eu acho que a ideia do Cameron é dar um aspecto de que os militares levaram aquilo no coração. Sim, pessoal. Dá pra usar esse termo? Pessoal, colocaram essa passionalidade dentro da missão. Eu acho que é mais ou menos isso que ele tentou colocar. Eu não sei se foi bem distribuído no filme, mas a impressão que me passa é essa. Não ficou muito claro, mas faz sentido. Tipo, mexeu com um, mexeu com todos, né? Isso, não é aquele sintoma de quartel mesmo, né? Mas, acho que sobre o filme é isso. Vamos às notas, claro. Todo filme a gente tem que dar as notas aqui. Então, assim, pela questão visual, por toda a parte espiritual, filosófica, trazerem de volta os personagens importantíssimos ali do primeiro, como a gente falou, que faz o Weaver e o Coronel Milos ali, do Stephen Lang. Então, assim, juntando isso tudo, o filme é lindo. Tem essa questão da família, né, de ser um filme do cotidiano, de mostrar o dia a dia, né, deles vivendo num lugar novo, de como um apoia o outro ali. Cara, pra mim esse filme merece uma nota 9, cara. Eu amei. E sem contar a questão do 3D, né? Que, pô, eu normalmente sou crítico do 3D, mas pra esse filme eu sou um grande defensor, então nota 9, mais do que merecido. Tô até vendo aqui agora você falando em 3D aqui, ó. Calma aí. Cara, pra mim, assim, eu não sou muito fã de dar nota acima de 8. Eu sou bem restrito em relação a isso. Pra mim é um dos 10 melhores do ano. Fácil, né? Eu não vi todos os filmes, mas eu não sei se eu colocaria algum... tirasse esse filme dos 10 melhores. Pra mim ele tá ali, né, nessa zona bem tranquilamente. Mas eu vou dar um 7.5. Geralmente é muito difícil pra mim pegar o 8. É um filmaço, é uma grande diversão, realmente, um grande entretenimento. Visualmente é fantástico e eu sou um desses ferrenhos que fala que um filme bonito, boas qualidades de imagem, de som, pode sim e tem condições sim de superar o roteiro em si. Eu acho que ele consegue suplantar buracos de roteiro em cima exatamente dessa sensação boa e prazerosa de você ir ao cinema, ver um bom filme, uma grande aventura e sair de lá satisfeito. Então pra mim é 7.5. Pra mim sim, um dos 10 melhores do ano. Talvez seja o melhor filme do ano que a gente tenha comentado aqui em vídeo. Não é muito difícil, né? Que a gente faz mais Marvel e a Marvel esse ano não foi lá grandes coisas, mas eu acho que pra mim é nota 7.5, muito justa. Coloco ali junto com Top Gun Maverick, que também pra mim foi um 7.5 esse ano. Um baita de um filme. Mas esse ano, assim, eu acho que não foi um grande ano dos blockbusters, viu? Acho que a gente fecharia aí os 10 melhores do ano com filmes menos mainstreams, né? Sim. Mas, né, de outra pegada e tal. Não foi um grande ano de blockbusters, assim, blockbusters espetaculares, né? Dos grandes filmes da Marvel, como a gente se acostumou. Mas sobre Avatar: O Caminho da Água é isso, pessoal. Se vocês curtiram o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreva no canal que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos nossos outros canais, o meu, do Fábio, deixar o linkzinho aí na descrição.
Comentem o que vocês acharam do filme, se vocês curtiram, se acharam muito longo, o que acharam do 3D, do visual. Comentem o que vocês acharam no geral aí. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Falou! Valeu! Bye.